Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Como ensinar com o método das boquinhas, como alfabetizar com o método das boquinhas no ensino híbrido. Então sejam todos muito bem-vindos. Então estamos esperando as pessoas entrarem. Olá, sejam bem-vindas. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Olá, boa noite a todos vocês. Então, nós hoje estaremos recebendo a nossa querida colega multiplicadora, Rosimeire Marques, estará aqui nesse papo com a gente, conversando sobre como alfabetizar com boquinhas no ensino híbrido. Então, nós estaremos nesse bate-papo super agradável, esperamos que seja um bate-papo super agradável com nossa colega Rosimeire e com vocês também. Eu conto com a participação de todos vocês, tá bom? Podem participar colocando suas perguntas, seus comentários, para nós irmos fazendo essa conversa, essa troca, porque nós estamos aqui para dialogar juntos, tá bom? Então a Rosimeire já entrou, então eu vou chamar a Rosimeire. Seja bem-vinda, Rose. Deixa eu chamá-la. Aproveita aí, a Rosimeire está entrando, e vocês aproveitem, manda aí o aviãozinho, manda o direct aos contatos, convidando pessoas para estarem aqui conosco. Olá, Rose. Oi, tudo bem? Tudo bem? Seja muito Boa bem-vinda. noite a todos. Muito obrigada. E agradeço a cada um de vocês também que está aqui, né? Está aqui com a gente. Eu quero saber do pessoal, Rose, perguntar se estão todos nos ouvindo bem, se nosso áudio está bom, se nosso vídeo está bom. Como que está meu áudio? Eu não sei se eu estou... Por favor, falem aí nos comentários, por favor, para a gente, tá? Então, sejam bem-vindos. Nós já temos várias pessoas entrando, Rosimeire. Então, várias pessoas estão entrando. E eu peço, manda aí o aviãozinho, manda o direct para os seus colegas, pais dos seus alunos, pais dos seus pacientes, se você trabalha em clínica, os seus professores, colegas professores, clínicos. Então, vamos espalhar boquinhas por aí. Eu estou de super power, Rosimeire. Tudo bem. Por que não avisou que eu podia ter pegado o meu? Então, o pessoal está entrando. Você está me ouvindo bem, Rosi? Patrícia disse que está tudo ok com o nosso áudio. Sim. Para mim está ok também. Então, vamos assim, lá. Já tem bastante... Eu já posso Pode falar aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou a Rosimeire Marques Moreira, né? Sou professora, alfabetizadora, aqui no município onde eu moro, que é Silvânia, Goiás. E eu sou também uma contadora de histórias e multiplicadora do método das boquinhas em Goiás. E sou coautora, né, do curso Boquinhas na Prática. Então, eu agradeço, Liliane, pelo convite para estar aqui, né? E fico muito feliz de estar aqui apresentando esse trabalho e a gente conversar aqui sobre boquinhas no ensino híbrido. Ok. Uma pessoa comentou que está ouvindo um pouco de eco. Eu estou sentindo um pouquinho de eco na sua fala também. Não sei se é a questão do microfone, mas veja se eu tiver como ajustar alguma coisa aí. Melhorou? Oi. Melhorou. Ficou melhor sem o fone. Melhorou, então... ficou mais alto. Então tá bom. Então, Rosimeire, a gente teve o prazer de conhecer a Rose, nossa colega multiplicadora, recém-chegada, Boquinhas, na verdade, Rosimeire? Então, é da última turma, né? Não, foi da penúltima turma. Penúltima, né? Teve uma outra, da penúltima. E ela já chegou aí trazendo uma novidade, e com certeza vocês todos vão gostar muito de saber, que é, como ela falou, ela é coautora, junto com a doutora Renata Jardini, do material Boquinhas na Prática. Eu tenho certeza que é um material que todo educador, seja ele clínico, seja ele pai, seja ele professor, estava necessitando e pedindo. E a Rosimeire trouxe esse trabalho maravilhoso que ela fez junto com a doutora Renata Jardini, e que nós vamos estar conversando um pouco sobre esse trabalho e também como alfabetizar com boquinhas no
Isso. Assustando muita gente, na verdade. Rosimeire é professora, não é isso? Tem bastante experiência de sala de aula. Então, travou um pouco a internet dela. Ela é professora, então ela trouxe essa experiência que ela já vinha com Boquinhas na escola que ela trabalha, lecionando. Ela trouxe essa experiência para o Boquinhas na prática, para as videoaulas, né? Compartilhando essas videoaulas, então, com todo o nosso país, nosso Brasil e fora também, né? Porque Boquinhas hoje está além dos nossos horizontes brasileiros, né? Boquinhas invade aí também os países como Moçambique, Portugal, países também que falam a língua portuguesa. Não é verdade, Rosi? Isso mesmo. Então, Boquinhas, ela veio contribuir, né, com o ensino de todo o país, né, para todos que acreditarem nesse trabalho, né, e que perceberem que a união do letramento, do lúdico, é essencial também a compreensão do sistema de escrita alfabética, né. Então, tudo isso juntinho em um só curso, né, que é o Boquinhas na Prática. Isso. E Rosimeire trouxe para o método das Boquinhas um diferencial muito interessante, porque ela é contadora de histórias, né? Então, além de ser professora, educadora, ela é multiplicadora de Boquinhas, também é contadora de histórias. Eu acho que esse foi o grande diferencial que fez o sucesso, que está fazendo o sucesso do Boquinhas na prática, né? Conta pra gente um pouquinho, Rose, para o pessoal te conhecer, como é esse seu trabalho como contadora de histórias, como foi que começou? Ah, sim. Eu não consigo falar da minha experiência como contadora de histórias sem antes falar um pouquinho sobre o que me motivou a seguir por esse caminho, né? Que tudo teve início nas formações do PENAIC, né? Que eu não sei se alguém aí já fez ou conhece esse programa que o governo criou, né? Que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, esse programa, ele propiciava, né, aos professores do ciclo alfabetizador, que era até o 3º ano, formações na área da matemática e também na área do português, na alfabetização. Então, foram nessas formações que eu tive as minhas primeiras vivências com a contação de histórias, né? Que a proposta era trazer o letramento e a ludicidade para dentro da sala de aula. Então, ali a gente fazia muita prática, aliando o letramento e o lúdico com os conteúdos da sala de aula, né? E tudo isso por meio de sequências didáticas. Então, a gente vivenciava tudo aquilo, né? E era maravilhoso aprender por meio da prática. Então, eu comecei, nesse momento, a me encantar por esse lado da alfabetização, que eu achei muito rico, né? Esse lado que atrai o olhar da criança para o professor, para a aula. Então, aquilo me encantou. Mas a contação de histórias, ela me encantou mais ainda, né? Teve um encantamento especial. Porque, assim, eu me via, assim, pensava a contação de história, eu contando história, toda caracterizada e também fazendo movimentos, expressões, gestos ali corporais. Mas, assim, algo me travava, né? Eu não conseguia contar as histórias da forma que eu queria. Eu me sentia bloqueada e era devido à timidez, né? Que não me deixava prosseguir nessa arte de contar histórias. Então, assim, eu contava a história, mas não era como eu queria. Então, assim, passado alguns anos, a escola que eu trabalho recebeu um convite para estar participando do Seminário Nacional de Alfabetização, que aconteceria em São Paulo. E assim, a escola recebeu esse convite porque os alunos do 3º ano tiveram um bom desempenho na avaliação ANA, que é a avaliação que analisava o desenvolvimento dos alunos neste programa do PENAIC. E assim a diretora me chamou, né, para estar indo com ela, para representar a escola e assim demonstrar um pouquinho sobre o nosso trabalho na escola que levou a esse rendimento dos alunos. E assim eu fui. E então ela me fez um desafio, né, de estar contando histórias lá no seminário toda caracterizada.
E eu, assim, fiquei, fiquei meio assustada, mas como todo desafio ele me impulsiona, eu acredito que ele me motiva, eu aceitei o desafio mesmo, não tendo aquela coragem, né? Tava com muito medo. Mas eu contei a história, né? Eu consegui contar a história para todas aquelas pessoas, né? Porque nesse seminário iam pessoas representando todos os estados. E assim, depois que eu contei a história, eu fiquei intrigada, né? Pensando, como que eu contei a história para tantas pessoas assim, e ainda um público adulto, e eu não conto para as crianças, né? Que ficariam muito mais encantadas, ia ser bem mais proveitoso para elas. E eu fiquei pensando sobre isso. E assim, eu resolvi, né? Eu decidi que a partir desse dia eu iria ser uma contadora de histórias. E assim, quando eu voltei aqui para minha cidade, eu contei essa mesma história que eu contei lá no programa, lá no seminário, para várias crianças e de várias escolas, né? Então, assim, a partir desse dia, aí eu sempre que eu recebia um convite para contar uma história, eu me desafiava e ia, tanto em escolas quanto na cultura aqui que eu participo bastante. Então, aí eu me desafiava e cada vez mais eu fui tentando para superar, né, os meus desafios. E assim, hoje eu falo com certeza, né, que a contação de histórias, ela me fez e me faz superar muitos desafios, né, que ela me faz evoluir, tanto o meu lado pessoal, quanto o meu lado profissional. E é por isso que eu conto histórias. Eu iria dizer, assim, para mim é uma surpresa saber que há tão pouco tempo que você se denomina contadora de histórias, porque para mim você já é contadora de histórias desde sempre. Não, Porque assim, para você mim é um quer desafio. contar histórias. Então, você domina de tal forma, e as histórias, inclusive, do Boquinhas na Prática, muitas delas foram criadas por você, e você cria essas histórias, conta e organiza de tal forma que eu achei que isso já fazia parte da sua rotina, realmente, da sua formação, né? E você, na verdade, se descobriu contadora de histórias depois de algum tempo, não é, Ruth? Isso. É. É Então, a porque já nossa está no colega, a Andrea sangue. Pepe, exatamente. Você precisava só descobrir o que você já era. E isso, assim, meu pai, ele já era também, era bem motivado para essa arte de contar história, de criar. Então, assim, eu acredito que eu herdei dele toda essa genética, né, de gostar, né? Ele era um professor também, gostava de inovar. Eu acredito que eu herdei dele, né, esse jeito de ser, esse jeito de ver educação ainda de uma forma mais divertida, né? Então é por isso que eu gostava, mas eu sentia que algo me bloqueava, né? Então, assim, eu decidi me jogar, né? Mesmo com medo, né? Se tem medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Tem que ir e, na verdade, que bom que assim a gente faz a gente refletir o papel da história também na vida da criança, né? Porque você tratou aí de algumas questões como timidez, como vencer a própria timidez, ganhar autoconfiança, superar limites, e como a história em si, as metáforas, ela tem esse papel e quanto que ele é importante na infância, né? E como você fez o Isso. casamento, com esse trabalho de contação de histórias, com o trabalho que você já fazia como educadora e como alfabetizadora, né? E se tornou esse trabalho tão belo que você vem fazendo. E aí, então, vamos fazer esse casamento, né? Então, a professora que se descobriu contadora de histórias e até que chegou a Boquinhas. E aí, como foi que Boquinha chegou nessa história aí sua, de formação? Ah, sim. Peraí. Assim como o Penai, que fez parte, né, dessa minha descoberta na contação de histórias, ele também, assim, nas formações, ele plantou em mim muitas sementes, né? Principalmente as sementinhas da inquietação e da autoavaliação, né? Então, essas sementinhas, elas foram germinando em mim e foram brotando e foram me incomodando, né? Me fazendo refletir sobre a minha prática e me fazendo perceber que eu precisava conhecer mais sobre o processo de alfabetização. Eu precisava buscar para, assim, ensinar da forma que eu queria, né? Que eu não estava me identificando.
E nas formações do PENAIC, o que eu via? Que não era imposto ali um método para ser seguido, né? Mas era proposta uma forma de trabalho que unia, né, o letramento, o lúdico e o sistema de escrita alfabética. E até nesse momento, o sistema de escrita alfabética, para mim, era uma incógnita, né? Eu não entendia bem, não conseguia entender como que eu ia pegar uma criança que estava pré-silábica, né, e iria levar ela para um outro nível, né? Como que eu ia fazer essa mudança na cabecinha dessa criança? Então, eu não conseguia nem entender ainda a psicogênese da língua escrita. Então, isso para mim era muito confuso, era a minha principal dúvida. Então, assim, mas eu via que nas formações era proposto ali sempre que a gente trabalhasse a consciência fonológica e fonêmica, a psicogênese da língua escrita e também a oralidade na sala de aula, né? Então, esses 3 eixos eram sempre abordados nas formações do PENAIC. E eu ficava com aquilo martelando aqui na minha cabeça, né? E eu queria, sim, mostrar uma qualidade no meu trabalho. Então, eu fui buscar, né? Eu fui pesquisar e com as pistas deixadas pelo PENAIC, eu pesquisei essas 3 linhas, né? O despertar da consciência fonológica e fonêmica, a psicogênese da língua escrita e a oralidade dentro da sala de aula. Então, esses foram os meus eixos de pesquisa. E eu comecei a buscar, né? Eu fui estudando e fui me encantando com tudo que eu descobria, né? E assim, em meio a essas pesquisas, aí Boquinhas surgiu para mim, né? E veio de encontro aos meus anseios, veio responder as minhas perguntas, né? Veio me mostrar as respostas de todas as minhas dúvidas. E veio também mostrar para mim o poder que essa oralidade tem para o despertar da consciência fonológica e fonêmica e fazendo assim com que haja um avanço na hipótese de escrita pela criança, né? E assim eu comecei a fazer um curso EAD de Boquinhas com a autora Renata Giardini. E quanto mais eu estudava, mais eu me encantava, e eu chegava a me emocionar, né, de agradecimento por estar conhecendo aquilo, ter a oportunidade de estar conhecendo Boquinhas, que para mim estava trazendo um grande significado. Por quê? E além do que eu buscava, né, além desse trabalho com a oralidade, que dá espaço para trabalhar com o lúdico, ali, com brincadeiras, com jogos, né, com gincanas, acontecer esse despertar da consciência fonológica e fonêmica, acontece ali também o uso de atividades propícias para cada fase de escrita. Né? Então, aquilo para mim foi muito bom, né, descobrir esse tipo de trabalho, porque ali eu vejo que o aluno ele é valorizado, né? Sendo o protagonista do seu conhecimento. Então, ele é estimulado com as atividades, sem frustração, né? Ele é desafiado. E assim, ele se motiva e ele cresce, né? E ele constrói o seu conhecimento. Então, isso para mim tem muito valor, né? Assim, de acordo com a minha forma de pensar. E assim, eu acredito por construtivismo, né? Valorização do aluno como ser em construção. É assim que eu acredito. E ainda eu via que Boquinhas trazia para mim ainda algo a mais, né? Que é o uso da boca como a principal ferramenta de aprendizagem, né? Estimulando ali os neurônios espelho, que fazia ela imitar e ela aprendia. Então, assim, havia muita observação da fala para que acontecesse a escrita. Né? Então, isso para mim foi muito enriquecedor, essa descoberta. E assim, no ano seguinte, né, seguinte que eu conheci a metodologia, eu já levei Boquinhas para minha sala de aula, né, porque eu tinha que ver como que o resultado que dava aquilo ali na prática. Então, eu pude comprovar, né, que a teoria que eu tinha até aquele momento era real, né? Tudo aquilo acontecia de verdade,
né? A criança, ela evoluía em sua hipótese de escrita conforme os estímulos que eu propiciava para ela, né? Então, eu propiciava para ela os estímulos certos por meio da oralidade e ela evoluía, né, em sua hipótese de escrita. Então, ali eu percebi que a oralidade, ela tinha sim um papel fundamental na aprendizagem. Então, ela ganhou um espaço especial na minha sala de aula, né, fazendo parte da rotina, porque, assim, eu vi que ela era fundamental nesse processo. Então, Boquinhas me mostrou tudo isso. E é por isso que eu usei Boquinhas, eu uso Boquinhas, e eu com certeza sempre vou usar, porque isso aí para mim foi uma grande descoberta. Eu me sinto pertencente a essa metodologia e assim, agradeço muito por ter tido a oportunidade de ter conhecido e de ter usado, né, ter comprovado e ainda ter a oportunidade de usar por muito tempo. Você começou como usuária, como professora, Uhum. né? Fazendo esse casamento, sentindo, percebendo realmente na sua sala de aula, e daí veio a vontade de se tornar multiplicadora. Isso, e na verdade, eu me tornei multiplicadora, nem foi porque eu queria multiplicar o método, é porque eu queria saber de toda a fundamentação que Boquinhas tem, porque eu pensei como que algo assim, né, como que foi construído tudo isso, porque eu preciso saber. Então, o que me motivou a ser multiplicadora de Boquinhas nem foi multiplicar para outras pessoas, foi para o meu uso mesmo, foi porque eu tinha sede de conhecimento, porque aquilo me encantava. Então, assim, eu até falei com a Renata Jardini mesmo, falei, olha, eu estou fazendo, mas eu não sei nem se eu quero multiplicar, não, porque assim, eu não me sentia com esse perfil de multiplicar, né? Mas aí, assim, agora eu encontrei o meu lugar, né? Não foi à toa que eu cheguei até Boquinhas, né? Eu tenho aqui meu papel, e que tem a minha cara, né? Com a minha forma de ser e com a minha forma de pensar. Então, assim, a gente fez essa união e é do coração, né? É aquilo que surgiu, mas surgiu por amor. Eu dei risada, eu ri, porque você falar que não se sentia, ia se tornar multiplicadora pelo seu desejo de estudar mais, né? Agora você não sentia assim, como se você fosse realmente ministrar curso, multiplicar nesse sentido, né? De ministrar cursos para outros profissionais. E, na verdade, você se tornou agora uma grande multiplicadora com Boquinhas na prática, ensinando diretamente aos professores e também diretamente às crianças, né? Aos alunos, né? Porque os vídeos da Rosimeire, pessoal, quem não conhece Boquinhas na Prática, ela filmou falando diretamente para as crianças. Então, ela conta histórias para as crianças, ensinando Boquinhas. E, né, junto com esse material, que ela conta, explica, ela dá aula, né, são mini aulas de Boquinhas, de cada um dos articulemas. E, junto com esse material, que são essas mini aulas, você tem ali junto um plano de aula, de apoio, bem assessorado e casado com a BNCC, para que o professor dê continuidade às pequenas videoaulas que ela introduz. Então, na verdade, o material vem como a Rosimeire introduz, através dos vídeos, o método das Boquinhas com a sua turma, e você vai poder dar continuidade àquele trabalho que ela traz através dos vídeos Boquinhas na Prática. Então, mais multiplicado que isso, Rosimeire, é por isso que eu dei risada. Imagine se você se sentisse multiplicadora, se você está multiplicando dessa forma. E aí que vem a nossa pergunta também, a nossa curiosidade de entender contigo, como foi que surgiu essa ideia de gravar essas aulas diretamente para as crianças, né, aplicando Boquinhas na prática, realmente. Então, o que diferencia um pouco, gente, algumas pessoas estão conhecendo Boquinhas aqui agora, então muitas pessoas, Rosimeire, podem não estar entendendo muito do que a gente está falando, e aí a gente convida vocês também para ir lá no site do Método das Boquinhas e no Instagram oficial do Método das Boquinhas. Eu tenho várias postagens sobre o Método das Boquinhas aqui, tem outras lives, inclusive eu tenho live com a própria doutora Renata Jardini, que é a autora do método, para conhecer esse mundo, né? Então, é um mundo de conhecimento, né, Rosimeire? Tanto que Rosimeire fez o CAD, foi buscar como multiplicadora
E cada vez que a gente estuda, a gente descobre que tem mais a aprender, né, não, Rose? Desse Então, jeito. para as pessoas que não entenderam, então nós temos os cursos de método das boquinhas, nós temos cursos EAD, temos cursos presenciais que, por conta da pandemia, são suspensos, e temos cursos online. Então, esses cursos, eles são montados, nós ministramos aulas para professores, para clínicos, para pais, para eles fazerem, né, aplicar o método das boquinhas com as crianças, adolescentes, as pessoas que eles vão alfabetizar. Então, esses são os cursos que nós já tínhamos. A grande novidade que a Rosemary trouxe nesse material, que é o Boquinhas na Prática, é porque agora ela ministra a aula, nós continuamos, nós temos os cursos EAD, porque o professor, mesmo essas videoaulas, essas mini videoaulas, ela introduz boquinhas, mas o professor precisa realmente dominar a técnica do método das boquinhas para dar continuidade aos estudos. Mas aí a Rosemary trouxe essa grande ajuda, essa grande contribuição, que o professor estuda boquinhas para ele aplicar, mas agora ele tem também videoaulas com textos, né, com a ludicidade, também com o letramento, com textos que ela faz, poesias belas, falando diretamente como contadora de histórias para a criança e ensinando, introduzindo os articulemas com as crianças. Esse é um outro material que na verdade, se tornou um curso, que é o curso Boquinhas na Prática, onde você adquire as videoaulas, você tem direito a acessar por 3 meses, só que essas videoaulas você pode aplicar com o seu próprio aluno. Você aplica com o aluno, junto com as videoaulas vem planos de aula, e aí você dá continuidade àquela aula que você iniciou com esses vídeos maravilhosos, lúdicos aí, que a Rosemary, como contadora de histórias, sabe encantar a gente. E se o Boquinha já é encantador, né? Então, com todo o jeito que a Rosemary conta para as crianças, então fica ainda mais prazeroso começar a aprender as articulações, começar a ser alfabetizado com o método das boquinhas na prática. Então, nós temos os cursos focados para professores, pais, clínicos, pessoas que querem aplicar boquinhas, e nós temos hoje o curso Boquinhas na Prática, que também serve para esses profissionais, mas também tem uma linguagem mais direcionada de apresentação direta para a criança. Não é isso, Rose? Oi, acho que falhou um pouco a internet. E aí eu vou te perguntar. Eu tô travada, não, né? Agora voltou. É porque tá travando. Agora voltou. Eu ia perguntar então, a você. Assim, deixa eu falar um pouquinho, então. Né? E perguntar, já aproveitando também, para perguntar a você como foi que surgiu também essa ideia. Ah, sim. Tá travando aí? Eu tô travada ou não? Voltou. Ah, tá. Com o início da pandemia, né, o que aconteceu? Nós, professores, nós tivemos que buscar inovações, né? Nós tivemos que sair da zona de conforto, tivemos que aprender e nos familiarizar com novos recursos, né? Novas tecnologias para poder dar aula, né? Porque antes as tecnologias eram usadas apenas como um recurso e agora elas se tornaram o quê? Uma prioridade, a principal ferramenta, né, do nosso trabalho. E assim aconteceu comigo, né? Eu fui desafiada a inovar e a buscar outras formas para ensinar. E assim eu comecei com as videoaulas. E como eu estou alfabetizando com as boquinhas, eu tive que apresentar as videoaulas à autora para que ela me autorizasse a usá-las no ensino remoto. E então ela achou interessante a forma que eu estava fazendo essa união de boquinhas ao letramento e à ludicidade. E assim ela começou a me orientar, né? A me orientar e a me acompanhar na criação dessas videoaulas. E foi aí que surgiu essa ideia, né? De transformar as videoaulas em um curso prático de boquinhas que mostrasse às pessoas que é possível e que pode ser fácil aplicar boquinhas na sala de aula, em um consultório e até mesmo em casa. E que o letramento, ele pode ser facilmente, né, trabalhado junto com boquinhas, né, e assim atendendo aos objetivos propostos na BNCC. E assim, pois Boquinhas ela já traz uma proposta
uma proposta lúdica, né? Por ela ser pautada ali na oralidade, ela abre espaço, né, para o uso de vários recursos que são lúdicos, como brincadeiras, jogos, músicas, né? Então, assim, haja criatividade para o professor planejar a sua aula. Então, a partir desse momento ali que a autora ficou interessada, né, nós conversamos e assim a gente decidiu transformar essas videoaulas em um curso prático, eu comecei a aprender mais, né, e buscar ferramentas para profissionalizar essas videoaulas. Que, assim, eu não sei se vocês conhecem, mas, assim, elas são videoaulas com uma linguagem própria para o público infantil, como a Liliane falou aí. Então, assim, ela traz muita animação, né, traz muita alegria e traz muita descontração, né, também desafiando sempre a criança a estar buscando e pensando a escrita, né? Esse é o objetivo dessas videoaulas. E, assim, é um curso que não é teórico, né, como o próprio nome diz, é um curso prático, mas é um curso que é pautado nas teorias que fundamentam Boquinhas, né? Mas tem como diferencial a união do letramento, da ludicidade e do sistema de escrita alfabética, que é Boquinhas, né? Então, assim, uniu tudo isso para criar o curso Boquinhas na Prática, né? E assim, esse curso, ele é organizado em videoaulas, né? E em módulos, né? Ele é separado em módulos, de acordo, estimulando ali o avanço nas fases de escrita. E tem como referência esse material aqui, ó, que é o kit de alfabetização com as boquinhas, né? Então, as aulas são criadas tendo referência com esse material, né? Então, assim, o módulo 1 tem referência com esse livro, né? Que é o módulo 1 também, escrito com atividades escritas para os alunos. Então, assim, se você achar interessante trabalhar com as videoaulas e também com o kit alfa, vai dar super certo, porque ele é feito, né? As videoaulas são feitas tendo esse kit como referência. Então, dá uma ótima união, né? Então, assim, quem não conhece o curso Boquinhas na Prática, está convidada a conhecer. Ele está lá na loja de Boquinhas, assim como esse kit, né, de alfabetização com as boquinhas. Então, quem não conhece, passa lá na loja e conheçam, que vale a pena. E aí, eu já aproveito e faço o nosso casamento com o tema da nossa live, né? Então, essa demanda de fazer o curso Boquinhas na Prática, de gravar essas videoaulas, surgiu porque a própria Rosimeire está sentindo na pele a necessidade, como professora dentro do ensino remoto, né, de alfabetizar essa turma pelo ensino remoto. E então, agora o professor já tem esse grande material aí, esse grande suporte, que torna, se é possível, a Bruna comentou aqui, colocou nos comentários, que ela alfabetizou com Boquinhas no ano passado, no ensino remoto. Então, eu tive experiência no ano passado, Rosimeire, de trabalhar com a oficina de alfabetização, e nessa oficina de alfabetização eu fiz com crianças com dificuldade, porque a Rosimeire trabalha em sala de aula, ela é professora, trabalha em sala de aula, e eu já trabalho numa experiência clínica. E na clínica eu trabalhei com um grupo de oficinas de alfabetização com crianças com dificuldades que conseguiram ser alfabetizadas à distância, né, em grupo, através do método das boquinhas no ano passado. Então, eu tenho, inclusive, tem vários materiais com minhas oficinas de alfabetização, filmagens de pedaços, né, de trechos das oficinas de alfabetização que eu fiz no ano passado. Então, Boquinhas conseguiu, sim, alfabetizar, inclusive, assim, as prefeituras que já faziam cursos, já estavam com cursos presenciais, que migraram para o curso online, os professores tiveram toda a formação online, colocaram em prática essa formação no ano passado, com ensino remoto, e fizeram as sondagens e perceberam, né, o avanço das crianças. Então, o método das boquinhas, ele é totalmente possível ser aplicado no formato remoto. E agora, né, com o Boquinhas na Prática, com esses vídeos, então ficou ainda mais fácil para o professor aplicar no ensino híbrido, que é justamente a nossa pergunta, né, Rosimeire? Então, você, como professora que alfabetiza, ela é professora alfabetizadora, então é possível alfabetizar com Boquinhas no ensino híbrido? E como foi que você fez isso? E como é que a gente pode ajudar esses educadores que estão aqui nos assistindo
e que querem saber como fazer para alfabetizar essas crianças e não deixar realmente um ano perdido ou 2 anos perdidos aí com as crianças com mais dificuldade em alfabetização. Com Boquinhas a gente não perde o ano não, né, Rose? Não pode não. Assim, eu percebi o quê? Que, como eu já disse, né, com esse avanço aí com esse início da pandemia, a educação teve uma transformação muito grande, né? Então, alavancou o uso das tecnologias e, assim, mudou, assim, muito a vida do professor. Mas o que aconteceu? A educação, ela se expandiu, né? Ela cresceu muito. E eu vejo que, assim, como a nossa mente, quando ela se expande, né? Ela nunca mais volta a ser a mesma. E assim é a educação, né? E, assim, prova disso que surgiu essa ideia de ensino híbrido, né? Que é uma novidade no ensino médio, no ensino fundamental, e que vem trazendo, assim, uma inovação para a educação, né? Pois amplia os recursos, as metodologias e as ferramentas para se chegar ao único objetivo, que é a aprendizagem, né? Isso que é interessante, né? Mas eu vejo que nós somos muito desafiados, né? Acontece ali muitos desafios que precisam ser superados. Por exemplo, a parceria entre a família e a escola, né? Que eu vejo essencial, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, para que haja sucesso nessa modalidade de ensino. E também eu vejo ali que nem todos os alunos eles têm acesso, né, às tecnologias, à internet, né? Então, assim, nós, professores do ensino público, lidamos com esses desafios, né? Que nem todos os alunos conseguem ter os mesmos direitos, né? Por quê? Por falta de acessibilidade ali às tecnologias e à internet, né? Eu tenho alunos, assim, que poderiam estar nota 10, mas não está porque ele não tem, né, aquela mesma aula que o outro tem, porque não consegue chegar até ele. E assim, eu vejo também como desafio, né, para nós professores, um uso, assim, muitas tecnologias, né, que vêm sendo trazidas para nós, vêm sendo apresentadas e que nós precisamos inseri-las em nossas aulas. E eu percebo, assim, que cada professor, nas suas individualidades, eles vão buscando e vão se inovando, né? Que eu percebo aqui ao meu redor e se agrupando e um ajudando o outro, para que assim inove as suas aulas, né? E eu vejo inúmeras aulas também no YouTube que são muito boas, que eu fico assim encantada como que o professor se virou, né? Ele veio o desafio e ele inovou, né? Então, assim, eu fiquei encantada e fico cada vez que eu vejo aulas tão bem elaboradas assim. E, assim, Boquinhas na Prática veio contribuir com o professor nesse ensino híbrido, né? Porque, como eu já disse, ela é composta por videoaulas que podem ser trabalhadas no ensino remoto, mas também elas podem ser um espelho, né, para o professor, ser um espelho, ser um exemplo para ele, criar a sua própria videoaula, né? E assim, só que ainda há necessidade de uma mediação presencial, né, para que a aprendizagem ela seja mais significativa. Que as videoaulas, elas abordam ali um ou mais conteúdos, mas que precisam ser explanados, né? Precisa de ter uma mediação ali, corpo a corpo. E assim, eu vejo que o Boquinhas na Prática, essas videoaulas, elas vão dar uma direção para o professor, né? Mas ele vai usar e abusar da sua criatividade e vai adequar essas videoaulas de acordo com a sua realidade, atendendo a sua demanda, né? Então, essas videoaulas, elas vão ajudar muito. Eu trabalho fazendo essas videoaulas, né? E aconselho aqui o uso de, por exemplo, eu trabalho mostrando a minha boca, né? E fazendo som. Mas, assim, eu acho muito legal também ter aqui, por exemplo, a boquinha para você colocar, mostrar, né? Então, esse aqui é de um joguinho. Esse joguinho remata aqui, que eu gosto muito dele, que ele já tem as cartinhas de um tamanho bem legal. E tem também esse cartaz, só que ele é bem grande se você quiser ficar em pé, né? Por exemplo, filmar mais de longe.
para fazer essas videoaulas, então é bom que seja um cartaz maior. Mas se for sentada assim, ó, eu gosto de colocar, eu gosto de gravar mais sentada, e assim, e a criança fica mais concentrada. Então, a gente mostra a boquinha, né, e assim fica bem legal. E assim, a gente também tem para contribuir, né, com os professores, uma novidade, que é os jogos online, né? Aqueles jogos online são muito ricos e estão disponíveis de forma gratuita na loja. Eles são joguinhos que eu uso, né? Sempre eu coloco as videoaulas e trabalho com atividades impressas para a criança reforçar a aprendizagem da videoaula. E para concluir, eu coloco joguinhos sobre o conteúdo que eu trabalhei naquele dia, né? Eu coloco o link e ele joga ali de forma online. Então, o joguinho, ele vai contribuir muito com os professores para reforçar essa aprendizagem, né? Você faz a videoaula utilizando ali vários os seus recursos, né? A forma que você trabalha e apresenta atividade escrita para que ele reforce o que aprendeu e coloque o joguinho, né? Então, o joguinho, ele traz ali uma ludicidade para a aula. Sim. Tem pessoas perguntando, eu vi que tem várias perguntas aqui, Rosemary. Então, eu vou, algumas, né, não temos como responder todas, pessoal, mas depois eu vou mandar, não na live, a gente não tem como responder, mas depois eu respondo para vocês. Então, algumas pessoas estão perguntando sobre como ter acesso ao material. Então, o site de Boquinhas é loja.metododasboquinhas.com.br. Na minha bio, vocês encontram também, tem lá um link para a loja de Boquinhas, e nós podemos mandar também depois o link via direct para vocês, com esses materiais, com o link dos vídeos, vocês mandam direct para a gente, e eu respondo com os links para vocês, tá bom? A Rosemary falou uma coisa bem importante aí, Rosemary, então, quer dizer, você falou um monte de coisa importante, mas em relação à questão dos cursos de continuidade, né? Então, esse material que a Rosemary traz, né, o curso Boquinhas na Prática, ele vem formatado, como nós falamos para vocês introduzirem, e ela contando a história, ela ensinando, agora é a introdução. Mas, como ela falou, a parceria da família e o professor tem que saber como dar continuidade ao material que é apresentado nas videoaulas. Então, algumas pessoas perguntaram, tem curso de Boquinhas? Então, nós temos curso de Boquinhas à vontade, pessoal. A gente também pode mandar os links para vocês, cursos.metododasboquinhas.com.br. Tem vários cursos abertos na plataforma, online. Temos cursos também EAD. Qual é a diferença do online e do EAD? O online, eles são síncronos, eles são presenciais, eles são com multiplicador ao vivo com você, tirando suas dúvidas, como se fosse uma aula presencial, só que migrou para o formato online. E o curso EAD, eles são videoaulas gravadas pela doutora Renata Jardim. Então, no caso do EAD, você tem disponibilidade de assistir a aula no seu tempo. O curso online é aquela experiência onde você tem, junto com o professor, o multiplicador do método das Boquinhas. E também para pais, nós temos também, eu sempre falo, que Boquinhas, ela proporciona a faca, o queijo, a manteiga, tudo que a gente precisa para alfabetizar com qualidade. Porque a gente tem um referencial teórico, nós temos livros, temos jogos, temos aula, agora tem videoaula prática, e nós temos curso também para a família, tá? E quando você falou dessa parceria, nós montamos justamente também, junto com a doutora Renata Jardim, no ano passado, o curso de famílias. Inclusive, eu lancei ontem na plataforma, a gente abriu a nova turma. Vamos ter agora dia 9 e 10 de abril. Então, as inscrições estão abertas para pais que querem fazer. A professora está dando aula no ensino remoto, mas eu, como pai, eu tinha a aula da atividade extraclasse. Como é que eu posso ajudar nesse processo de alfabetização no momento da atividade extraclasse? Eu posso fazer um curso de método das Boquinhas e aplicar o método das Boquinhas para o meu filho? Pode, tá? Então, a gente tem um curso específico para famílias, que é o Treino Alfabetização com Boquinhas para Famílias, que é um curso bem mais prático, onde nós damos, sim, também, a gente trabalha muito com a ludicidade, atividades bastante lúdicas, jogos, para poder o pai, o familiar, trabalhar com a sua criança na sua casa, tá? Dando continuidade ao trabalho que a escola
está fazendo. Então, a gente tem curso para pais, a gente tem curso para profissional, a gente tem curso direto agora para criança, então a gente tem todo o suporte que você precisa para alfabetizar. E a gente realmente precisa levar esse conhecimento adiante, porque se nós temos índices tão baixos de alfabetização, nós temos uma ferramenta poderosa, maravilhosa, criada pela doutora Renata Jardim, que é o método das boquinhas, que com certeza pode ajudar e revolucionar, como eu sempre falo, essa nossa educação, não é? Gente, a gente está chegando ao final, Rosimeire. Já são 8h16, né? Então, alguma pergunta? Liliane, sim, eu pensei de fazer uma demonstraçãozinha aqui de uma aula do Boquinhas na Prática. O que acha? Ah, que maravilha! Vamos lá! Maravilha! Então, adorei! Vamos lá. Eu vou colocar esse lacinho aqui, ó, porque todas as minhas as videoaulas lá do curso Boquinhas na Prática, eu tô sempre com algum acessório para atrair, né, o aluno para ele achar bem divertido, né? Porque Boquinhas na Prática traz essa proposta, né, da diversão, né, de uma aprendizagem de uma forma divertida, com letramento, com lúdico, né, tudo aliado ao pensamento sobre a escrita. Então, assim, eu vou fazer de conta agora que vocês são meus alunos e eu vou fazer uma demonstração, assim, de como são essas videoaulas, tá bom? Adorei! Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo. E o papo do sapo soltando o vento. Gostaram desse pequeno texto? Ele fala sobre um animal. Qual é esse animal? É um pato? Não, é um sapo, muito bem. E o sapo está dentro do quê? Está dentro do saco. E o papo do sapo está cheio? Como está? Soltando o vento. Isso aí. Esse tipo de texto que vocês acabaram de ouvir é um trava-língua. Vocês sabiam disso? O trava-língua é um tipo de texto que é usado para divertir, né? Para proporcionar ali também muita risada, né? Por quê? Porque a língua, ela embaraça toda, por isso ele se chama trava-língua. E assim, traz muita alegria e diversão. Que tal se nós fizéssemos agora uma competição para ver quem fala mais rápido e sem errar? Vamos lá? Agora. Olha o sapo dentro do... Ah, eu sempre erro nesses trava-línguas. Você acertou? Muito bem. Você não acertou? Não tem problema. Errar faz parte. Quando você erra, você tenta de novo até você conseguir. Mas deixe para tentar mais tarde. E vamos agora pensar um pouquinho sobre algumas palavras que tem lá no trava-língua. Veja, ouça com atenção. Sapo, saco, soltando. Essas 3 palavras têm algo em comum, algo de igual. Vocês sabem me dizer o que é? Isso, perfeito. É a boca e o som inicial, né? É assim. E assim nós falamos sapo, saco, soltando. Veja só, todas elas têm no início essa boquinha em som, que é dessa forma também. Veja, igual eu fiz. E assim, essa boquinha em som também tem no início de várias outras palavras. Vocês sabem me falar outras palavras que começam por essa mesma boquinha em som? Isso, sorvete, sofá, sapato.
Se vocês pesquisarem, vão encontrar mais uma infinidade de palavras que se iniciam por essa boquinha e som. Vocês sabiam? E vamos aprender direitinho como fazer essa boquinha e som? Como é que faz? Dentes da mostra, lábios esticados, assim. E aí solta um ventinho. E usamos essa mãozinha aqui na frente, para quê? Para sentir o sopro aqui na nossa mão. Vamos fazer? Faça aí olhando no espelhinho. Olhe no seu espelhinho. A boquinha é igual à minha? Que bom! Vocês aprenderam bem. Agora que vocês já conhecem a boquinha e som, vocês podem me dizer qual letra ou quais letras representam essa boquinha e som? Essa boquinha e som na escrita? Qual é? Ou quais são? Isso aí, a letra S. Qual mais? Tem mais. O dígrafo SS. Qual mais? Ceci. Ceci com C. Vocês sabiam que a letra C, quando está com as vogais E, I, formam as sílabas Ceci? Muito bem. E aí, tem também uma outra letra. C cedilha. Essa boquinha e som tem 4 formas de escritas diferentes. Mas é porque em boquinhas acontece assim. As famílias são organizadas conforme a boca e som igual. Essas 4 formas de escrita têm essa boquinha e som. Por isso, tem 4 formas de escrita. Por isso, exige, muita atenção. Gostaram? Essa foi só uma demonstração do curso Boquinhas na Prática, né? Então, é feito com essa proposta de lúdico, de letramento associado a boquinhas, né? E assim, trabalhando também os objetivos propostos na BNCC para o primeiro ano. Então, assim, quem não conhece, entra na loja de boquinhas e veja lá, curso Boquinhas na Prática. E assim você vai conhecer, tem lá uma demonstração lá do curso, e leiam e assistam ao vídeo, né, que a autora também fala um pouquinho sobre esse curso. E assim, vocês podem utilizar essa ferramenta, né, como um recurso para esse ensino remoto, para o ensino híbrido. Espero ter contribuído com vocês um pouquinho, né? Espero ter ajudado. Nós ficamos assim, nós adultos, nós curtimos assistir. Imagine as crianças. Então, é muito gostoso, realmente. O material da Rosimeire, né? Esse material, os Boquinhas na Prática, foi construído com a Rosimeire, a doutora Renata Jardim supervisionando. Nós temos também, né, os planos de aula também. Tivemos outros multiplicadores que deram todo o suporte para a construção dos planos de aula. Então, se eu não me engano, foi a Andréa Liliane, não sei se tem outros multiplicadores também que contribuíram com esses planos de aula. E o material está assim, gente, eu sempre falo que não é porque nós somos multiplicadores de boquinhas, na verdade, nós nos tornamos multiplicadores de boquinhas porque nos apaixonamos pela metodologia. E por isso nós hoje divulgamos a metodologia, porque nós temos certeza o quanto que isso é valioso, o quanto que o método das boquinhas é valioso, foi valioso na nossa formação, é valioso na nossa prática, e como isso também pode servir e ser muito valioso na prática de vocês, tá? Então, assim, infelizmente nosso tempo está acabando, passou tão rápido, eu queria conhecer mais letras, queria ouvir a Rosimeire falando mais letras, né, Rosimeire? Nós temos o demo também, lá quando você entra na loja, tem o demo explicando algumas, mostrando a Rosimeire trabalhando com algumas letras. No YouTube também tem material dos vídeos demonstrando, mas vocês podem me mandar um direct que eu mando links para vocês, tá bom, pessoal? E vocês estão convidados, né, para fazer essa educação de qualidade. Com certeza, quem aplica Boquinhas pode nos dar aqui o retorno que todo mundo só fala. Eu apliquei Boquinhas e consegui ter resultado. Tenho certeza, a gente garante isso.
E então, vocês, com certeza, é possível ensinar, né, alfabetizar, mesmo no ensino remoto, no ensino híbrido, e o Método das Boquinhas tem se organizado para proporcionar cada vez mais aos educadores ferramentas para conseguir que essa alfabetização aconteça, seja ela presencial ou online. Não é verdade, Rosimeire? É verdade. Então, Assim, vamos para o Boquinhas tem nosso muito a Fala Minhas Finais, contribuir. porque antes que o Instagram nos derrube. Vamos lá, suas palavras finais, Rosimeire. Eu agradeço, né, a cada um que esteve aqui presente conosco, né? Espero que Boquinhas, né, traga esse encanto também para vocês, assim como é para mim. Acredito que para a Liliane também trabalhar com Boquinhas é um encanto. Então, assim, muito obrigada, tá, por vocês estarem aqui com a gente esta noite. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Rosimeire, por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco nessa live. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente, que nos assistiram, que participaram, que colocaram suas perguntas, seus comentários. Vou responder a todos vocês, tá? Então, vou mandar direct, mensagem para todo mundo. Então, e mandem aí, depois, mandem um direct para mim, falando o que foi que acharam da live. Eu espero realmente que todos tenham gostado, tá? Então, pessoal, muito obrigada, tá? E nós estamos aqui à disposição, tá? Grande abraço. Então, obrigada, Rose, obrigada a todos os multiplicadores também, colegas, multiplicadores que estavam aqui conosco, nos assistindo também. Então, um abraço para todos. Obrigada também à doutora Renata Jardim, a autora do método. Por ela nós estamos aqui, né? E ela que é a autora que nos orienta, nos supervisiona e organiza toda essa equipe, todo esse trabalho. Então, obrigada a todos, tá bom? Tchau. Tchau.